A minha área é de ciências jurídicas, é um facto, mas eu ando pela teoria jurídico-política e, portanto, a intervenção vai ser algo disruptiva, pelo menos para aquilo que foram as magníficas intervenções até agora. Claro que entrarei com o regime clássico, e eu chamarei o regime clássico, primeiro, a explicação deste tema estranho, o solilóquio da tarambola, ou tarambola, não sei que é o Habib. O que é isto? É muito simples, é uma ave que tem a proteção do seu ninho através de uma manobra em que tenta levar os predadores atrás de si, fingindo que tem a asa quebrada, para, quando entende que já tem segurança, levanta voo. Porquê é que eu pego nisto? Porque é o drama da inteligência artificial, que inevitavelmente fascina tudo e todos, e quem não fascina, espera ao menos que isto sirva para procurarem informar-se a respeito, tem exatamente esta alimentação, que é a alimentação dos dados. Ora, nós nos dados não estamos propriamente no mesmo papel em que estamos no âmbito frente à inteligência artificial. Porquê? Porque temos a proteção de dados em duas linhas, e estas duas linhas vêm já do século passado. Aliás, estão na nossa Constituição ainda. O Dr. Mário Coelho tem ali uma Constituição de 76, digamos assim, original da Terceira República, portanto está ali em ponto com o seu artigo 35 e a proteção, etc. Portanto, temos esta... Mas é necessário ver isto. Este Regulamento Geral de Proteção de Dados, que vem mudar ele demora 2 anos a entrar em vigor, 16 até 18, ainda é algum tempo. Tem a ideia clássica da proteção dos direitos fundamentais, mas visa um objetivo económico nítido. E esse objetivo económico nítido aparece como uma referência essencial: a proteção dos dados pessoais e a utilização dos respectivos dados enquanto alimento de estruturas de informação que vão permitir, a curto prazo, aqui a expressão é globalização, porque é que decorre, aliás, da norma, mas a verdade é outra. É que, muito provavelmente, esta expressão globalização pode ser perfeitamente substituída por um anglicismo pelo qual vou já avançando os meus pedidos de desculpa, que será globalização. Uma absorção de informação e tratamento. Mas até aqui não temos grandes problemas. Porquê? Porque nós temos referenciais, aqui o que me interessa é a expressão identificadores. Claro que o artigo fala de vários exemplos, porque estes identificadores são para o tratamento de dados, e depois temos uma noção muitíssimo simples do que é o tratamento de dados. Portanto, todas as operações, eu sei que a expressão bens automatizados não tem o consenso generalizado, mas há uma referência que é ainda a utilização de mecanismos informáticos como instrumento. Isto é muito importante. Claro que eu ainda pensava que havia aqui, mas não. Ora, muito bem, para quê? Onde é que pode haver aqui ainda perigo? Bom, desde logo o da intimidade, que é um bem que nós reconhecemos desde sempre, praticamos-o diariamente quando encostamos a casa de banho, quando usamos a nossa casa de banho, mesmo numa casa onde temos gente da nossa estima e da nossa confiança. E, por outro lado, o receio tremendo de que esses dados possam ser expostos e possam ser violados. E claro, aqui, se isso acontecer, é necessário comunicá-los. Isto, lamento, mas não tem novidade nenhuma. O que nós temos, afinal, aqui é um confronto entre pessoas e as suas relações. Um objetivo económico grande de alimentação, é um posto de combustível, ou de consumo ou de eletricidade, e, portanto, não há dúvida nenhuma. O que é que o regulamento vem fazer? Vem reforçar, especialmente no que seja uma circunscrição dos dados pessoais, e depois, claro, mais algumas referências, mas aqui já começamos a ter mais um pormenorzinho, que é o reforço de um direito ao esquecimento que vinha sendo alimentado, vinha sendo defendido e que de repente aparece reforçado. E aparece mesmo reforçado, como iremos ver, até por uma análise muito recente do Dr. António Pinto Monteiro e da doutora Sandra Pancinhas, que saiu recentemente e publicado na revista Legislação e Jurisprudência, de julho e agosto, e que coloca soluções que são muitíssimo importantes para este campo.
Porquê? Porque esta matéria disciplinar, como a da inteligência artificial, tem o condão de, como muitas outras, abranger, chupar, receber, não já dados, mas outras matérias disciplinares. E vai beber e vai trabalhar a um tempo com todas essas matérias disciplinares. Isto é, convoca todas as matérias e convoca-as com características completamente novas do que aquelas que nós estudamos na faculdade. Ou seja, onde nós víamos universalidade, generalidade, abstração e coercibilidade, continuamos a ver, claro. Não desapareceu, mas podemos lhe acrescentar dispersão, mobilidade, caráter concreto, declínio das fontes clássicas de produção de direito e declínio, inclusive, da coercibilidade aqui, inevitavelmente. E já iremos ver por essa esquizofrenia que vai funcionar entre a pangeia das instituições que detêm o domínio da inteligência artificial e o domínio da absorção de dados, coisas que já traçou com diferença e com diferença bastante importante, e depois os Estados, as fronteiras dos Estados. E nós sentimos bem a fragilidade das fronteiras dos Estados, nós, na União Europeia, porque basta olhar para o Mediterrâneo, basta perceber os dramas que temos naquilo que são a movimentação das pessoas. E, portanto, os princípios eram estes, estão reforçados. Claro, cá está o direito, calma, cá está o direito. Não são só normas éticas ainda que nós temos aqui, na proteção de dados, eles sempre existiram, portanto, aqui era perfeitamente possível. E, claro, há uma invenção nova, que é este fiel de armazém de dados que se apresenta. A fiel de armazém foi, no fundo, praticamente a designação que eu e o Dr. Mário Coelho chegámos a consenso hoje ainda para o encarregado de proteção de dados. Uma figura que aconselha, vê lá, não te dispas, vê lá, não mostres, vê lá, não divulgues, etc. Porquê é que isto é importante? Vejam o número, se faz favor, e reparem nisto. Isto é diário, isto é total. Eu acho que este site é fidedigno, mas de qualquer forma a fonte parece também. É necessário sempre que o iremos ver certificar, mas nós somos 8 mil milhões, já ultrapassámos os 8 mil milhões. Vejam quantos utilizadores de internet estão. Bom, claro, os grandes números têm sempre grandes vieses, mas são 6 mil milhões. Ponhamos as crianças e temos problemas. A imagem, voltaremos a ela. E perdoem-me agora a infantilidade, mantenho uma certa infantilidade, não posso deixar. É a minha prestação de homenagem ao Tribunal da Relação, exatamente ao filtro da certificação dos factos, e deixo os menos novos dentre nós, conhecem esta figura seguramente do banco da escola. É um coelho ou é um pato? O Dani Ariely, é que voltarei para referir, porque foi recentemente hackeado, o que lhe gerou um livro, foi hackeado, foi criada uma personalidade nova, foi divulgado o ensino dele. Dani Ariely é um homem da universidade, um colega nosso, de Duke University, e que se viu em Paus de Aranhas. Lançou uma série de estudos sobre os desvios cognitivos e a avaliação e a certificação dos factos. É isto que me interessa chamar a atenção, é a trambola. Mas aqui não, aqui a ave que eu trago é esta. Vejam, se começarem daqui, do lado esquerdo, eu não peço para porem a mão no ar, porque é que vê aqui o coelho e vê o pato. Simultaneamente já vêem agora, não é? Mas, para quem não veja ainda, se tomar atenção aqui e pensar no bico do pato e for avançando da esquerda para a direita, vê o pato. Se fixar aqui, pensar no focinho, no nariz do coelho e fizer a visão inversa, vê o coelho. O que é que isto significa em matéria judicial? O que é que me interessa aqui na certificação dos factos? As respostas que em quesitos apareçam no seguinte sentido: era um coelho, era um pato, são ambas verdadeiras. E esse pode ser um problema de quem tem que carregar dados para uma máquina que até à computação quântica, que nos está a bater à porta, trabalha em 0,1. Mas depois da computação quântica fazer o seu trabalho, podemos ter novidades. Factos. Vamos a eles. Se é que isto trabalha.
Não trabalho, trabalho. Muito elucidativas dos estragos que o mau tempo está a provocar. Vamos ver imagens de um carro que ficou completamente submerso na rua de Santo André de Cima, na Póvoa de Varzim. Aqui estamos a ver precisamente essa viatura que ficou por debaixo de água, possivelmente, porque não temos uma vista mais panorâmica, possivelmente numa rua que ficou alagada, transformada num autêntico lago. Estas são imagens também desta manhã e que estão a chegar à nossa redação. Eu sou cm@cmjornal.pt. É para este endereço que pode e deve enviar as suas imagens e vídeos. Estas são também novas imagens que estamos a ver agora no jornal de... Pois bem, eu não resisti. Mais uma vez eu não resisti. Reparem que a expressão que nós temos, eu vi na televisão, empresta uma credibilidade à fonte de informação que de repente fica atrapalhada. E a confissão do que faz falta está aqui. Vão perdoar, porque todo o resto do discurso, voltando ou não à inteligência artificial, será eminentemente metafórico, como tem vindo a ser, diga-se de passagem, e eminentemente analógico também. Mas é necessário aceitar que a era digital, a era que corremos, é uma era de incerteza. Mas é mais do que isso. É uma nova era. Para aqueles que tiveram a mesma sensação, e os académicos tiveram, estamos numa academia, mas os tribunais também tiveram, da necessidade de trabalhar em casa, da necessidade de dar aulas à distância, da necessidade de certificar conhecimentos à distância, de repente recordaram-se com certeza de um livro esquecido da biblioteca. Terceira vaga, Alvin Toffler. Quando o lemos em 80, na década de 80, parecia-nos ficção científica pura e dura. Como, aliás, muitas realidades que hoje aqui já foram dadas eram ficção científica pura e dura. De repente estamos a vivê-la. E de repente há um acórdão, Schranz, que impede a possibilidade de nós certificarmos os conhecimentos dos alunos mediante a captura do sistema informático de onde ele vem para poder certificar conhecimentos. E bem, diga-se passagem. Mas, de qualquer forma, isto traz problemas. Esta é a imagem clássica do Titanic, como sabem, e, portanto, isto coloca algumas dúvidas. Qual é o problema agora? O problema agora é quando a fuga de dados não é individual. O problema que aconteceu ali na estação de televisão coloca em causa a credibilidade da televisão, mas não vem mal ao mundo, me parece. Eventualmente provocará uns risos, umas gargalhadas e eventualmente uma reunião do staff da redação para que isto não volte a acontecer. Mas quando nós pensamos em Cambridge Analytica, as suspeitas que envolveram, eventualmente até colocaram em crise campanhas. E o número de visados, percebemos que alguma coisa de errada se passou, e tanto que se passou que em 20 dias, são suspensos os dados. É trabalhada a questão e o responsável pela empresa responde perante o Congresso americano. Sanção. A pior sanção seria, evidentemente, o resultado com que, em março de 2018, as ações da empresa podiam ter recebido um mercado e receberam. No final, aumentaram. E, portanto, talvez um dos perigos dos riscos contidos possa ser uma certa indiferença. E, portanto, à era digital e à era das incertezas, podemos eventualmente adicionar uma era de indiferença. Muito perigoso, porque estamos a falar da perspectiva humana que instrumentaliza. E, portanto, é isto. Agora, quanto a mecanismos de segurança, eles não são novos, está vivo. Eu tive ainda dúvidas, mas ainda não vi a evidência de que estivesse morto. James Reason é um inglês do campo da psicologia, conhecido em Manchester, e que foi homenageado, foi tido como o pai da segurança da aviação.
exatamente porque construiu mecanismos e teve conhecimento e colocou esta imagem extraordinária. Esta imagem diz tudo. Quer dizer, quando os buracos do queijo suíço se alinham, o comportamento desejado pode atingir problemas. E claro que quanto mais complexo for a realidade que nós temos pela frente, maior é o risco do alinhamento indesejado das janelas. E este alinhamento indesejado das janelas determina consequências, e essas consequências depois vão se separar. E isto foi visto com muitíssima eficácia no campo da aviação. Basta pensar nas 3 caixas, não é só a caixa negra, que é laranja, não é? Até para ser descoberta, mas não é só a caixa negra que está, há mais caixas, a empresa tem caixas, a própria equipe de bordo tem caixa para poder certificar, fazem preparações, fazem certificações da atuação, é possível fazer isto. Mas, se nós formos à medicina, onde esta questão também foi suscitada, começamos a ver uma multiplicação de hospitais, designadamente no campo do privado, a filmarem e a pedirem autorização para ser filmada a intervenção cirúrgica, o que, confessemos, é um descanso para quem tem que ir a tribunal saber se nas leges artes as técnicas estão salvaguardadas por quem possa vir auxiliar. E esse pode ser um problema. Ou seja, como Reason ensinava, não podemos mudar a condição humana, mas podemos mudar as condições. Mas às vezes as condições não são claras. E agora, Sr. Juízes, são confrontados com os estudos mais recentes sobre a vossa própria profissão. E a primeira mensagem que nós temos parece assustadora. Pois é, a forma como escrevemos às vezes dá vieses também. São 16%. E que depressões são estas? Que sintomas de depressão são estas? Eu estou com depressão e angústia, porque se ainda ninguém reparou, eu estou aflito, porque estou a falar em público. E portanto, que sempre que falo em público, sinto-me aflito. Aliás, é curioso eu ter abraçado todas estas minhas atividades, porque eu sofro cada vez que falo em público. Ora, muito bem, são percentagens e significa, evidentemente, é uma coisa, é que cada vez que um mecanismo destes vem ao de cima, a pergunta que se coloca é, podemos confiar em quem tem a carta? Quem leva a carta, a Garcia, podemos confiar ou seria melhor que isto ficasse? Bom, é outro dos pontos de interrogação que temos. E há um paradoxo que Reason sempre ofereceu a crítica em todas as atividades. E claro que nós sabemos isto porque este mecanismo também funciona para a monitorização policial e recentemente vimos isso. E este mecanismo também funciona para a monitorização do funcionamento financeiro e bancário, porque eles querem, nem é só uma questão de poder ser ou não legislada, mas eles querem autoproteção. Eles sabem que a velocidade em que uma crise pode expandir pelo mundo e complicar. Bom, eu ainda tenho muitas coisas. Isto é dramático. Isto é dramático. Eu não quero já isto. Peço desculpa. Não quero já isto. Não quero já isto porquê? Um autor que me influenciou não foi o Alvin Toffler. Foi o ter tropeçado exatamente em quem vem escrever sobre a nova vaga. E quem vem escrever sobre a nova vaga, nós veremos à frente, são 2 autores. Um deles influenciou muito, Mustafa Suleyman. Porquê? Porque quem tem o domínio disto, como há pouco eu anunciei, é uma pangeia de empresas que vão agregando outras. E este Mustafa Suleyman, que escreve The Coming Wave, a vaga vindoura, e que alerta exatamente para um dos pontos de dedo da ferida, que é a autonomia dos sistemas de inteligência artificial, a possibilidade de autoaprendizagem e de funcionamento, que alguns dos cientistas colocam até dizendo assim, quando isto se casar com a computação quântica, podemos ter problemas. Portanto, volto a recordar o que já referi, temos um problema. Bom, agora a inteligência artificial não é nada de deitar fora, cuidado, porque os drones
O primeiro filme de drones que eu vi levava um desfibrilador atravessando Londres inteira e em menos do tempo necessário, ensinava o companheiro, a filha ou o filho do jovem que tinha tido o ataque. O jovem, não era bem um jovem, mas pronto, que tinha tido o ataque, colocar e salva a vida do pai. Portanto, esse mecanismo é um mecanismo bom. Já não falo do lazer e da alegria das crianças que recebem um drone no Natal, mas estes drones... Kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. Eu vou avançar, não vou levar isto tudo porque questões de tempo óbvias, mas logo à frente, guardaram, espero que tenham tomado nota do site. A responsabilidade do site é de um académico, Stuart Russell, do Centro de Computação de Berkeley, e não está a brincar, porque este vídeo que acabaram de ver é de 2017. Portanto, estamos em 2023 e há quem seguramente se recorde de há 1 ano e meses terem ficado embasbacados com a notícia da interrupção da invasão da Ucrânia por milagre. Que milagre foi este? Os drones. Bom, o anúncio que faz aqui é 2017, portanto são os preços de 2017, não me peçam outros, são 25 milhões de dólares. Isto é diário. Eu fechei às 18h15 do dia 31/10, no feriado, e antes de chegar a dia 2, porque é o dia mesmo, de madrugada, quando estava a enviar um mail, que me tinha comprometido, já íamos em 1 milhão ponto tal. Todos os dias é possível construir máquinas que, pura e simplesmente, sabem dizer quem são os bons e quem são os maus. Dê-me os dados deles. E que dados são esses? São os das configurações. Podemos fazer alguma coisa em relação ao avanço tecnológico? Claro que não. É desejável? Claro que não. A parte da direita é uma anedota. Ou então é uma verdade camuflada. Mais uma vez volto ao coelho e ao pato. Porquê? É um desenho do Leonardo da Vinci, tem 500 anos. Vou buscar um contemporâneo. Contemporâneo, não. Entre a data em que ali na porta dos Vinhos de Vento foi vista a universidade conjeturada por Dom Henrique e depois, não sei. Mas de qualquer forma, isto o que é? Uma máquina de colher agriões, diz a versão mais popular. Está entre a alimentação que Leonardo da Vinci fez nos 18 anos em que trabalhou para Sforzi, Ludovico Sforzi. Chegou a fazer receitas, provavelmente intragáveis, dizia-se, mas pronto, quem tentou recuperá-las. Mas a verdade é que esta máquina foi das poucas máquinas bélicas, o tanque não chegou a ser construído e quem o analisou dizia que não poderia ser praticado. A metralhadora também não, e também já existia. Mas este foi feito. E o que diz a história, digamos assim, mais colorida,
do Códice Romanov, que também em si também é discutido sobre se era mesmo ou não, é que foi feita a máquina e matou uma carrada de gente. Matou uma carrada de gente. E então Sforza pensou duas vezes, calma, que isto ainda vai servir para qualquer coisa. Não para ceifar o que quer que seja, mas vidas e na proteção da cidade. Não, aqui temos uma visão de Ameca. Um computador humano, um humanoide, que quando tiver, a resposta está pré-formatada The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. Eu confesso que fiquei muitíssimo mal impressionado quando vi isto. E fiquei muitíssimo mal impressionado por uma razão. Esta paranoia humanoide de construir algo à sua imagem vai muito além de Piero della Francesca. E, portanto, aí assim ainda admitiu o pro dignitate homem, portanto, a ideia de uma coisa. Mas, fora disso, não. Mas depois viu uma criança imitar as expressões zangadas do pai. Bebê, com o pai ao lado. O pai frazia o seio e ele também. E eu pensei, calma, será que eu devo ter tanto... Bom, a ética é aquilo que nós ainda temos. A construção jurídica deixa-nos uma questão. Se analisar o Regulamento Geral de Proteção de Dados e forem ver os considerandos de sede hermenêutica dos parágrafos que tentam explicitar e atirar fora a maldição de Babel, percebem a dificuldade que foi e é digerir aquela informação. Claro, no âmbito do direito ao esquecimento nós temos casos extraordinários, desde logo o Tribunal de Justiça pronunciou-se relativamente a uma cidadã espanhola que colocou a Google em tribunal e a Vanguardia, salvo erro, o jornal. Porquê? Porque cada vez que punha o nome aparecia-lhe uma notícia do jornal com uma asta pública de bens decorrentes de uma venda, ou de bens que tinham sido apreendidos para uma venda por dívidas. E ela já tinha pago a dívida e, portanto, continuava a levar com esse número. Perdoem-me a liberdade de expressão, não levem a mal isto. Bom, conseguiu, mas conseguiu só no Tribunal de Justiça. Ironia das ironias, o acórdão ainda hoje é citado em muita doutrina pelo nome dela. E, portanto, nem sempre as coisas funcionam. Mas a multiplicação de instituições, e aqui, claro, isto é 2017 e trata dos princípios, são 23 princípios, estão reduzidos a 10 e eu gosto dos 10 que ouvi na mudança de paradigma que o professor Antunes referiu. O professor Sousa Antunes tem realmente uma obra em que estas 4 referências estão dadas nas mudanças. E aqui ainda não há muito tempo tivemos com o nosso colega, um colega nosso americano, do Centro de Digital Police, ambos na FLAD, uma organização da FLAD, e portanto isto é um tema do dia e é percebermos bem da necessidade de... Cá está o livro, é este. Curiosamente, quer um, quer outro, vem da Google. E portanto, de repente... Já não é só Stephen Hawking, que em 2015 alertou contra a inteligência artificial, não são só os que querem dizer cuidado, etc. Cuidado. O próprio Elon Musk, ontem, salvo erro, apareceu na televisão dizer tenho alguns receios, é necessário termos efetivos cuidados e esses cuidados vêm. Onde é que as coisas começaram a revelar-se dramáticas? Nos modelos de linguagem. Já foi aqui referido pelo professor e, portanto, vou avançar. E aqui, em 2022, portanto, o ano passado, surgiu uma ação, a pretensão de uma ação em tribunal, com um cientista que levava como outros, que a Google foi democratizando, digamos assim, colocando a lidar com plataformas informáticas de interação de linguagem, e que se convenceu da ciência
da ciência. A ciência não é só inteligência, não é só responder com caráter novo. A resposta com caráter novo, essa foi traçada há muito pouco tempo na célebre jogada 37, posso me enganar no número, do jogo Go, que curiosamente vem da DeepMind, que Mustafa Suleyman foi cofundador. O que é que tem esta jogada? No jogo do Go, bem, é do século passado, a vitória de xadrez. Mas este jogo Go, que eu não sei jogar, abre muitos mais milhões de hipóteses a partir do momento em que o jogo se inicia. E a verdade é que ao 37º, era a segunda vez que havia campeonatos colocados. Nos primeiros, a DeepMind tinha ganho, AlphaGo, salvo erro, acho que é o nome da plataforma. Na segunda, já há algo mais melhorado. Ao 37º, o Dan saiu. Foi mandado passear pela máquina, neste sentido, que jogo é este? Porque não fazia sentido a jogada. E, todavia, foi a jogada que determinou a vitória. E, portanto, este momento 37 ficou para quem se dedica à inteligência artificial. Impactos assimétricos. Evolução quase histriónica. Uma omniutilização. O mesmo drone que salva a vida é o drone que leva a carga que pode matar. E a autonomia, ligando três realidades, como seja a realidade genómica e biotecnológica, à realidade da computação quântica, à realidade robótica, que assenta numa base de computação, e podemos ter uma mistura que é, evidentemente, exclusiva, mas também uma mistura extraordinária. Uma mistura que nos interessa a cada um de nós, porque cada um de nós já não vive sem o telemóvel, cada um de nós já usa os mecanismos de instrumentos que a evolução deu. E, portanto, isto é valioso, não é? Nem dá para deitar fora, como, aliás, nunca nada se deitou fora, não é? Tudo foi sempre aproveitado, nem que seja para fazer uma guerra fria, nem que seja para esse ponto. Bom, aqui a verdade é que a conclusão dos advogados foi: nós estamos numa sociedade liberal, mas não vamos tão longe. Haja sensatez nisto, mas é este o ponto. Guardem apenas a imagem do filme, só demora 50 e tal minutos, eu creio que não há tempo, não? Não, exatamente, e vamos em frente. E com isto termino com uma anedota. Ou seja, reparem, estamos num ciclo, isto é a explicação. O soliloquio da Tarambola foi pedido emprestado a Daniel Dennett. No campo da filosofia da ciência, nós temos para este campo dois grandes ramos. Há otimistas e há pessimistas. Há quem entenda que a divergência estará no teste de Turing, no momento em que a consciência seja detectada na máquina. Sei esse do ponto. O teste de Turing pura e simplesmente determinava a possibilidade de se identificar por um mecanismo de linguagem quem é a pessoa escondida, e se a máquina conseguisse enganar o ser humano que está do outro lado do muro, passava-se. O teste Turing é um paper dos anos 50 e já foi ultrapassado. Aliás, deu aso àquela construção, digamos assim. O resto é muitíssimo mais simples e é isto. Room 314. Dr. Gordon, room Mr. Walker? 314. Oh, yes? It's a girl. A girl? Hey, I got a baby girl. That's great. That's great. Oh, Buzz, have a cigar. Thank you very much. You too, have a cigar. Thanks a lot. Thank you. Good luck to you. Too. How about that? Mr. Green? What? A boy. Oh, a boy. Oh, that's sensational. Hey, have a cigar. Thank you very much. Here, have a few. Hey, how about that? Thank you Have some very more. much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And lots of luck to you. What is your name, sir? Caesar. Well, is your wife here, Mr. Caesar? No. You aren't expecting a baby? No, of course not. Well, then what are you here for, sir? I just come here to get my cigars. Dutch man. Would you like a cigar? Yes, thank you.